Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. A palavra que o Senhor me deu nesta manhã, 2 Reis, capítulo 4. Nós iremos ler a partir do verso 1 até o verso de número 7. O tema da mensagem de hoje é... Já está aqui. Volta o tema. Vamos ver a igreja falando aqui junto comigo. O tema da mensagem de hoje é... Amém. 2 Reis, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a quem? A todos os vizinhos. A quem? A todos os vizinhos. Mas peça muitas. Era para pedir pouco? Era para pedir o quê? Muitas vasilhas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vá e venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma passagem maravilhosa, irmãos. É uma passagem que conta-nos sobre um milagre sobrenatural de Deus, que Deus realiza através do profeta Eliseu. Como lemos aqui, nós vemos uma viúva aflita, e a aflição desta mulher é grande. Porque, primeiro, nós observamos que seu marido é morto, ela é uma viúva. Nós observamos que na casa desta mulher há uma escassez extrema. No diálogo com o profeta Eliseu, ela vai dizer que o que resta é apenas uma vasilha de azeite e nada mais. A aflição desta mulher é aumentada porque o marido deixa a ela e aos seus filhos uma grande dívida. Se não bastasse ser viúva, se não bastasse viver escassez de recursos e não tinha nada além do que uma vasilha de azeite, se não bastasse isto, havia dívidas deixadas pelo marido que morreu. Os credores estavam batendo em sua porta,
para levar os 2 filhos como parte do pagamento da dívida. E por que isso? Porque a lei mosaica admitia que o devedor quitasse a sua dívida com seus credores, dando seus filhos como mão de obra escrava. Então esses credores estão buscando os filhos como escravos desta mulher. Amados, ela procura o homem de Deus, Eliseu, e coloca a sua dificuldade e o seu problema. A Bíblia vai dizer que Eliseu dá uma instrução a esta mulher. A instrução é: vá em toda a sua vizinhança e recolha o máximo de vasilhas que você puder. Ao recolher estas vasilhas, deita o azeite em cada uma delas. E a Bíblia vai dizer que a partir deste momento, a partir da obediência na palavra do profeta, ela recolhe essas vasilhas, vai deitando o azeite em cada uma das vasilhas, e aquela uma única vasilha de azeite, aquele pouco azeite que tinha, é multiplicado na medida da quantidade das vasilhas que ela conseguiu obter emprestado na vizinhança. E a Bíblia vai nos relatar que a quantidade de azeite multiplicada foi tão grande que a instrução do profeta foi: agora vende parte deste azeite, quite os credores, pague os credores, e com o resto que sobrar, sobreviva você e os seus 2 filhos. E a gente termina uma história triste em um grande milagre. Eu quero abrir um parênteses: quando nós recorremos a Deus, toda a história triste termina com um grande milagre de Deus. Aleluia! Pastor, eu estou vivendo um momento triste. Fique tranquilo, você está na posição do Senhor, você está buscando ao Senhor. A tua história triste se tornará em milagre, em nome de Jesus, porque é assim que Deus faz. Ninguém morre durante a caminhada, ninguém morre no deserto. Nós vemos, por exemplo, Agar pega o seu filho Ismael e vai para o deserto. Quando a água acaba, ela se distancia do menino porque não quer ver o filho morrer, e ela chora. Mas no momento da escassez, no momento do problema, no momento que ela pensa que é o fim da linha, Deus manda provisão, abre os olhos de Agar, aleluia, e águas no deserto Deus faz brotar. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de milagres. Amém? Deus é um Deus de milagres, amados. Eu não sou daquele pastor que espiritualiza tudo, mas eu estou vendo nos nossos dias uma geração que tem parado de viver milagres, porque tem parado de acreditar em milagres. Deus ainda multiplica azeite, Deus ainda faz milagres, Deus ainda cura enfermidades, Deus ainda faz paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, Deus ainda levanta o caído. Há esperança para todos aqueles que recorrem a Deus. Amém? Agora no texto, amados, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. A Bíblia não vai nos informar aqui o motivo da dívida do finado esposo. A única informação que a Bíblia nos dá é que ele era um servo de Deus. Então eu não posso trazer aqui e dizer que ele foi negligente com as suas finanças, e mais do que isso, negligente com a sua família. A Bíblia não nos informa o motivo da dívida. Vocês estão comigo?
Glória a Deus. Agora uma coisa é certa, amados, nos dias de hoje, existem pessoas que estão endividadas, existem pessoas que estão vivendo escassez por simples falta de administração financeira. Porque essa história é triste, eu não sei se é o caso deste homem, e não estou aqui para julgá-lo, porque a Bíblia não me dá informação, mas a experiência pastoral tem me dado essa experiência e tem trazido à tona esta realidade. Existem muitas pessoas que estão sofrendo escassez em suas vidas, porque não aprenderam a administrar as suas finanças. E escassez ou não escassez, não é a ausência de muito dinheiro, ou a presença de muito dinheiro. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo que tem um tio, mora nos Estados Unidos. Ele chegou ao patamar de ser um bilionário. Ele investiu no mercado imobiliário pesado, e ele chegou a ser um bilionário. Veio o Covid, uma crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos, ele perdeu tudo. E ele estava me contando que esse homem tentou se matar 3 vezes, porque do bilhão ele viveu a escassez e a necessidade. O que é isso, meus queridos? Era ausência de dinheiro? Não, era ausência de administração financeira, saber administrar as suas finanças. Por outro lado, eu conheço famílias que vivem com 1, 2 salários mínimos e vivem bem, porque sabe administrar as suas finanças. Pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo a ver, meus queridos. Você quer aprender a administrar suas finanças? Começa a ler o livro de Provérbios. Vou dar um versículo aqui para vocês. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 21, versículo 20. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Diz assim a palavra: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O que é isso? Sabe aquelas pessoas que gastam mais do que ganham? Quando chega no final do mês, recebe a fatura do cartão, toma um susto. Vou ter que pagar o mínimo. E se tem uma coisa que é ruim na vida de alguém, é pagar o valor mínimo do cartão. Porque isso vai virar uma bola de neve, vai te levar para um problema. Seu dinheiro vai valer menos. Por quê? Porque você vai começar a pagar juros para banco. E tem gente que cai na loucura, meus queridos, de buscar agiota. Que você não cometa esse erro em nome de Jesus. Então administre as suas finanças. Olha o que Jesus vai dizer lá em Lucas 14, no verso 28. Jesus está dizendo. Diz assim o texto bíblico, Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está dizendo aqui? Princípios de administração financeira, de planejamento. Amados, nós somos servos do Deus Altíssimo. Deus nos deu inteligência para planejarmos a nossa vida. Aleluia! Que você não seja engolida pelas preocupações, porque está vermelho lá no banco, porque o credor está batendo a tua porta, porque o teu nome está sujo. Em nome de Jesus, que em 2025, se esse for o seu caso, tente mudar esta realidade. Comece a planejar a sua família. Não traga dificuldade para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua família. Aleluia. Deus te dará estratégias para que você viva bem. Tem pessoas que vai devorando o dízimo, gasta tudo, chega no final do mês, não consegue saldar as contas.
e às vezes ainda briga com Deus. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que, Senhor, está acontecendo isso na minha vida? Porque você não se planejou, porque você não administrou os recursos que Deus te deu. Você é um filho amado, você pode recorrer a Ele, você pode buscar uma leitura eficiente para te ajudar. Não entre em provas que Deus não te colocou. Eu vou repetir: não entre em provas que Deus não te colocou. Existem provas que Deus nos coloca justamente para nos forjar e forjar a nossa fé, fazer crescer a nossa fé. Mas eu vejo um monte de gente entrando em provas que Deus não colocou. Entram em provas porque estão vivendo as consequências daquilo que plantou. Se for insensato, como diz o provérbio, vai colher o que? Insensatez. Mas Deus te chamou para ser sábio e sábia em nome de Jesus. Não vai faltar para a tua casa. Tome essa responsabilidade. Deus nos chama para a responsabilidade, meus queridos, amém? Vocês compreendem isto? Glória a Deus. Primeiro princípio: não gaste mais do que você ganha. Não gaste mais do que você ganha. Cuidado, que o nosso coração às vezes é enganoso. Sabe aquelas recompensas que a gente se dá, que não faz o menor sentido? Hoje eu estou estressado, eu vou... Aí você vai no shopping e passa o cartão e fala: depois eu vejo o que eu faço. E aí depois a colheita é amarga. Então administra suas finanças em nome de Jesus. Ocorre que esta mulher está com um problema, consequência deixada pelo seu marido, que não conseguiu saldar as suas dívidas. Mas pensa numa mulher virtuosa, meus irmãos. Provérbios vai dizer que a mulher sábia é uma mulher virtuosa. A primeira atitude que ela toma quando está vivendo um problema, e a gente já sabe qual é o problema dela, é recorrer a Deus. Ela recorre ao profeta Eliseu, que é o representante de Deus na ocasião, e ela expõe o problema. Nós não vemos no texto bíblico ela indo no vizinho, na vizinha, reclamando, murmurando, criticando, perdendo a fé. Ao contrário, ela recorre a Deus e conta a Deus o seu problema. Ei, será que não existem pessoas que perderam o hábito de recorrer a Deus? Ela está vivendo um problema e não importa se é a consequência de uma negligência do marido, ou uma dificuldade que eles passaram e tiveram que passar por essa prova. Ela recorre a Deus. E a instrução de Deus, nós aprendemos isso com a Bíblia. Se você tem problema, meu querido e minha querida, é momento de você buscar a Deus ainda mais intensamente. Conte a Ele todos os seus problemas. Nele você pode confiar. Nós servimos um Deus que está com ouvidos abertos à oração que se faz. Nós servimos um Deus que nos vigia, que nos guarda e que cuida de nós. Nós temos que confiar nisto. Nós servimos um Deus, conforme o escritor aos Hebreus diz, lá no capítulo 11, versículo 6, que é galardoador daqueles que o buscam. E o escritor vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Ele precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa todos aqueles que o buscam. Todas as vezes que você se achegar a Deus em oração, Deus vai te ouvir. O Deus que nós servimos não é um Deus distraído,
Não é um Deus que está de braços cruzados, nem aí para o que você está vivendo. Não é este Deus. O Deus que nós servimos é um Deus preocupado, é um Deus de amor, é um Deus que abraça, é um Deus que instrui, é um Deus que dá direção, é um Deus que abre caminho, é um Deus que dá estratégias e nos capacita para viver o sobrenatural. Aleluia! Perceba que quando essa mulher se recorre ao profeta, que representa Deus, o profeta não vira as costas, não joga na cara, não faz questionamentos. Mas por que você está vivendo essa condição, mulher? Não, ele simplesmente dá a direção. E eu aprendo com isso também, porque muitas vezes, amados, nós temos um pensamento equivocado sobre o que é milagre de Deus. Eu sei que Deus muitas vezes opera milagres instantâneos e que independem da nossa ação. Deus age, independem da nossa ação. Quando Deus quer realizar o milagre, Ele realiza. Mas eu entendo que Deus também realiza milagres através de nós. Deus realiza milagres através da nossa ação. E o milagre começa quando nós entendemos a direção que Deus tem nos dado, sacudimos a poeira, deixamos a lamentação para trás e seguimos em frente, fazendo aquilo que Ele tem nos ordenado a fazer. Isso é lindo, amados, é tremendo quando a gente recebe milagres instantâneos. É tremendo quando a gente chega aqui na frente no altar, o pastor coloca a mão na sua cabeça e Deus te cura na hora, Deus te liberta na hora, Deus muda a sua realidade na hora. Isto acontece e acontece todos os dias, mas eu acho incrível, poderoso, tremendo, quando Deus começa a realizar o milagre, nos dando direcionamentos e nos fazendo participar do processo. Isso é lindo. É lindo quando a gente ouve a voz de Deus dizendo: levanta, sacode a poeira, vá em frente, vá por este caminho, conserte isso, endireite aquilo, porque eu vou realizar. E a gente levanta daquele lugar de comodismo, sacudimos a poeira, deixamos a dúvida, a murmuração para trás e começamos a marchar em direção à voz de Deus. E no caminho nós vemos Deus agindo. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Isso é tremendo, isso é poderoso, amados. É o que acontece aqui. É o que acontece aqui. Quando ela conversa com o profeta, ela ouve de volta a orientação. E a orientação para essa mulher é: saia da tua casa, saia deste lugar de lamentação. Porque quando nós vemos ela conversando com o profeta, ela vai se justificando: o meu marido era um servo de Deus e eu também sou, porque eu estou vivendo isso. E aí a direção de Deus é: saia do seu lugar de comodismo, saia do seu lugar de dúvida, saia do seu lugar de incapacidade, levante-se, vá até a vizinhança e recolha todas as vasilhas que você conseguir, porque através do seu esforço Deus fará um grande milagre. Aleluia. Levante a sua mão e diga assim: através do meu esforço Deus realizará um grande milagre. Você está profetizando isso, meu querido? Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E a Bíblia diz que assim ela vai e recolhe muitas vasilhas. Ela tinha o que?
pouco de azeite em uma vasilha. E a Bíblia diz que este azeite é multiplicado. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Deus multiplicará o pouco que você tem em suas mãos em nome de Jesus. Eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei o que arde no teu coração, ou talvez o que te faça chorar. Deus usará o pouco que você tem para operar uma grande multiplicação. Talvez você diga aí no seu lugar: Senhor, eu tenho pouca força. Deus vai usar essa pouca força que você tem para fazer algo estrondoso acontecer em nome de Jesus. Aleluia! Oh, quem está recebendo? Quem está recebendo a palavra? Aleluia! Dando continuidade ao texto, nós vemos que essa mulher sai da casa dela e vai recolher as suas vasilhas. Quando eu leio, amados, esse texto, eu me pergunto: quantas vasilhas eu, Héctor, obteria se tivesse que bater na porta de todas as pessoas com as quais eu me relaciono? Quantas vasilhas você obteria hoje? Imagina Deus chegando à tua casa dizendo: vou fazer um grande milagre. Mas você precisa bater, tocar a campainha de cada um dos seus vizinhos. Você precisa ir na porta dos irmãos ao qual você tem um verdadeiro relacionamento de amizade, e você vai pedir uma vasilha emprestada. Quantas vasilhas você obteria? E a realidade que o texto nos mostra é sobre a importância de estabelecer conexões relacionais. Eu vou repetir: o texto nos mostra a importância de estabelecermos conexões relacionais. A jornada espiritual e emocional que percorremos nos ensina que a vida não pode ser vivida em isolamento. Está amarrado esse negócio de: eu tenho a minha espiritualidade, não quero me relacionar com ninguém. Tem alguma coisa errada na vida daquela pessoa que fala: amigos, eu conto nos dedos e de uma mão, e vai sobrar dedo ainda. A nossa jornada, amados, espiritual e emocional, precisa nos ensinar que a vida é feita de relacionamentos e não pode ser vivida em isolamento. A história desta viúva e do milagre da multiplicação do azeite nos revela que Deus muitas vezes opera através das conexões que estabelecemos ao longo da vida. Que coisa linda é isto! Deus podia operar um milagre de multiformas. Deus poderia fazer como Ele quisesse, mas Ele decidiu fazer o milagre, operar o milagre na vida desta mulher, através das conexões que ela estabeleceu ao longo da vida. Estas relações são essenciais, não apenas para a nossa sobrevivência, mas para a manifestação da bênção e dos milagres de Deus na nossa vida. Aleluia! Não se isole. E talvez você saia daqui nesta manhã com este desafio, em nome de Jesus. O primeiro desafio é: não se isole, esteja sempre aberto a criar e manter conexões significativas, pois é através dessas relações que frequentemente Deus escolhe agir. Eu vou repetir: não se isole. Estabeleça conexões, mantenham as suas conexões, estabeleça conexões não superficiais, mas significativas, pois é através destas relações que Deus
frequentemente escolhe agir. Isso é lindo, amados. Viva buscando o coração do outro. Viva buscando estabelecer essa conexão um pouco mais profunda a cada dia. Vá em fóruns que promovam essa conexão. Por exemplo, Mover em Casa. O Mover em Casa, nós nos reunimos com um grupo. Hoje o grupo é formado em média por 15 pessoas. Nós nos reunimos para estudar a Bíblia, sim, mas tem algo que é muito poderoso, é as conexões que começam a ser estabelecidas através do trabalho dentro de casa, através da célula. Conexões são estabelecidas no final do culto, enquanto nós tomamos um café. Esses 15, 20 minutos a mais que você fica na igreja, pode ser um instrumento de Deus para que a bênção chegue na sua vida. Então o primeiro desafio para nós nesta manhã: estabeleça conexões significativas. O segundo desafio: seja um criador de pontes. Nós fomos chamados por Deus não para construir muros, mas para construir pontes. Uma vida que cultiva e valoriza as relações interpessoais. E muitas vezes, amados, nós não vigiamos e a gente constrói tantos muros. O irmão me olhou meio estranho, deixa eu construir um muro aqui, que agora ele nem sabe o que o irmão está vivendo, nem sabe o que está passando na cabeça dele. Aí ele passou direto, não te cumprimentou. Você fala: eu também não cumprimento mais. Aí você estabelece um muro e vai se isolando. Aí você vai ficando ali. Daqui a pouco você está dentro do labirinto, igual o logo da igreja, aquele labirinto que só a cruz para te tirar de lá. Estabeleça pontes. Você foi chamado como construtor de pontes. Amém? Quer viver milagre de Deus? Estabeleça o máximo de conexões e pontes que você puder ao longo da vida. Busque o coração do outro. Ore por alguém. Busque alguém. Preste o ombro para alguém. Comunique as suas necessidades uns para os outros, porque assim os nossos pecados são perdoados por Deus. Amém? E lembre-se de que a vivência em comunidade não é apenas um aspecto social. A nossa vivência como igreja não deve ser somente um aspecto social, mas é um canal pelo qual a provisão divina se manifesta em nossas vidas. Eu vou repetir: a vivência em comunidade não é um aspecto social pura e simplesmente, mas um canal pelo qual Deus, em seu poder, se manifesta em nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa palavra é para hoje. Esta palavra é para já. Esta palavra é para nos despertar, que o Espírito Santo nos atraia uns aos outros. Queridos, que a minha fé seja fortalecida através da sua vida. Pastor, o que é isso? Que a sua fé seja fortalecida através da minha vida? Sim, meu querido. Ou você acha que você estando aqui hoje, você não fortalece a minha fé? Fortalece a minha fé, meu querido, porque eu começo a entender que eu tenho amigos aqui. Eu começo a entender que eu tenho pessoas aqui que, se um dia eu fraquejar e cair, alguém vai me levantar. Tem pessoas aqui que têm uma boa palavra para me dar. Eu me sinto seguro com vocês aqui. Eu vou repetir: eu, como pastor desta igreja, me sinto seguro quando você está aqui. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo.
Eu tenho uma função no corpo e você tem outra função. Você estando aqui, eu sei que eu não precisarei fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e com isso eu descanso. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer, faça, porque através disso você estará edificando outras vidas e, por consequência, o corpo de Cristo. Quantas vasilhas você pretende recolher através das conexões, através das amizades, através da família que você vai estabelecendo ao longo do caminho? Meu querido, eu espero que sejam muitas, muitas e muitas, que Deus manifeste o poder através dos relacionamentos. Essa oração que eu quero fazer nesta manhã: Senhor, derrama a tua bênção sobre este lugar, através dos relacionamentos verdadeiros, através dos relacionamentos sinceros, através dos relacionamentos feitos com corações abertos e dispostos. Que seja assim, Senhor. Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, e de grande me levanto até ir